que dá ali para fazer o estudo diário, né? E aí me deparei já com a imagem dessa residência. E, cara, como o nosso olhar, né, olha o balanço e fala: opa, tem uma coisa diferente aqui. E aí a gente começa a caçar de fato, né, ali, como que ele conseguiu resolver esse balanço. E a gente vai olhando e olha o que a gente tem aqui em cima. Olha que interessante como que ele fez essa estrutura, né? A gente já falou de vários projetos aqui que usam essa técnica, né? Colocar uma viga invertida sobre a laje e depois, vamos assim dizendo, simplificar o negócio, ele pendura tudo naquela viga, né? Aquela viga e os pilares, né? São os principais apoios. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Tem algumas casas que eu mostrei aqui, alguns projetos até, né? Que a arquitetura paulista faz muito isso, né? É, uma galera ali da escola paulista usa muito isso, né? Paulo Mendes da Rocha também usa muito isso, usava, né? Muito isso, né? Grandes projetos dele têm isso nesse sentido de fazer uma grande viga e o resto do projeto apoiado ali em 4 pilares e o restante do projeto é todo pendurado, né? Olha que interessante, ó. Vai ver aqui, a gente está olhando o convencional dele, o concreto aparente, mas ó, a gente tem um pilar aqui, né, ó, esse belo pilar bem robusto, a arquitetura chega até a ser brutalista, né? Então a gente tem uma linha de pilar aqui, lógico, nós não temos pilar nesse trecho, tá? Então a gente tem um pilar aqui, né? Internamente tá apoiado ali, né, por um pilar que não é circular, depois vocês vão ver que na planta ele não é circular, ele tá reto. Olha a complexidade de como que eles fizeram, né? Na planta, onde tem o pavimento em si, ele é um pilar retangular. E na parte de baixo, né, onde ele tem ali aquela parte de pátio, é circular. Olha a complexidade, né? Se ele descesse tudo num pilar só, seria mais tranquilo, assim dizer, né? Mas imagine o que a gente tem de esforço aqui nesse trecho para fazer, né? Essa troca, né? De um pilar retangular e um pilar circular. Então tem uma transição ali, né? E a gente olha também, depois a gente percebe que todo esse elemento aqui, ó, que a gente está vendo, é estrutural e esse trecho aqui que está todo em balanço, que é essa viga que apoia ele aqui. Cara, complexidade dessa estrutura, aí você pensa, como é executada essa estrutura? Olha aqui, aquilo que eu tava falando, olha o tamanho dessa bicha aqui, dessa bigona aqui, que pega de fora a fora a casa inteira, aí depois ela tem essa viga de borda, né, que a gente olha, tem um outro pilar aqui, ó, também no cantinho dá pra ver, que tem esse trecho aqui em balanço, né, esse trecho até chegar no pilar aqui, tá em balanço. Aí você pensa, né, olha o tamanho desse balanço também, né, generoso, né, como que esse trecho aqui é apoiado, né? Como que esse trecho da laje aqui é apoiado? Olha só, é, a gente começa a observar a arquitetura e ela vai se, né, abrindo para a gente, assim dizendo, a gente vai imaginando como essa estrutura trabalha e também como isso é executado na obra. Como que os caras executam isso na obra, sendo que a estrutura está em cima. Né? Não sei se você já chegou a ver ali como eles vão executando. Ó, isso aqui é um elemento estrutural aqui, ó. É a bela viga, né? As duas vigas paralelas aí, né? Como ele, se ele executa isso? Ele consegue até executar a primeira laje colocando andaimes, mas né? Apoiando tudo por andaimes ali. Mas geralmente eles erguem essa estrutura, executam a viga superior ali com andaimes, etc e tal, mantêm ela estruturada, depois vem executar a laje de baixo. É bem complexo, porque dependendo do que você está fazendo, você não consegue executar, né? Depende do local, né? O que você observou no local, o que o arquiteto observa do local, sobre o sistema construtivo, ele não consegue executar. Essas são as belas vigas, ó, que é a estrutura praticamente, né? Praticamente não, é a estrutura principal da casa. Quer ver, ó, vamos dar uma olhadinha mais circulada, você não vê a viga aqui, né? Não vê nenhum elemento estrutural, ó. Outro detalhe, quando a gente pega, né, ali, né, o que da estrutura, o que o arquiteto quis passar ali sobre a estrutura, a gente começa a observar outras coisas. Olha isso aqui, ó. Isso é um tirante.
né, que está naquela viga de borda, né, fixo naquela viga de borda, e está segurando essa outra laje de baixo. Por isso que ele conseguiu apoiar ali. O paredão estrutural também ajuda muito, né? Muito. Imagina que isso aqui, depois de fundido, não que ele funde tudo de uma vez, mas depois de fundido, vira uma coisa só, né? Aquele paredão lateral vai virar uma viga gigantesca, né? Que vai apoiar, né, a nossa laje aqui, né? Que vai segurar aqui a nossa laje, sendo que ela está ancorada em cima. Ó, vamos caminhar, olha o elemento estrutural. Então a gente tem uma viga de borda também, né? Que apoia aquele balanço e ó, a vigona lá, né? No fundo. Vamos caminhar mais um pouquinho para entender, ó. Isso aqui, ó, ele não é estrutural, mas pode ter estrutura aqui dentro, né? Essa interligação que pode ajudar muito, né, contra essa viga de borda. Lembra que está apoiada lá na parte, né, da frontal da casa, ou no fundo, né, assim dizendo, e, né, a parte inferior também, que está toda pendurada. Deve ter algum elemento estrutural aqui dentro dessa parede, sim. E aí vamos caminhando, ó. Tá vendo aqui? Ele tem, né, o pilar não está bem no canto, né? Então essa viga ajuda ele, essa outra viga aqui, e essa parede também vai ajudar e muito, e aquele tirante lá na frente. Né, ó, uma mesma imagem daqui a gente mostrou, né? Aqui uma parte mais de arquitetura. Agora aqui, ó, olha a planta, essas duas belas vingonas, ó. Aqui tem também, muito provavelmente, tem um elemento de transição, uma outra viga de transição estrutural. Por quê? Eu falo isso porque aqui, ó, está apoiado os pilares aqui, né, lá embaixo, né? Quer ver, ó, dá uma olhadinha na planta, ó. Essa é a planta intermediária. Lembra que eu falei que aqui, ó, são os pontos, ó, o ponto de pilar, depois ele tem uma transição. E olha que interessante, ó. A gente precisa ter esse olhar crítico da arquitetura, né? Aqui, ó, são os dois, os dois tubos de ferro, né? Que são os tirantes, né? Que é a tiranta. Então, a gente tem lá uma laje superior, que tem aquelas duas vigonas, né? Superiores aqui, e depois a laje inferior. E sai daqui, ó, logo daqui, ó, esses dois tirantes aí que seguram toda essa laje inferior. Então a laje superior, né, está sendo suportada aqui pela parte de cima, né, por essas grandes vigonas que o pilar desce, que são os pilares aqui desce, aqui ele fica circular, né, e aqui em cima retangular, e essa grande viga vai suportando todo, né, esse elemento inferior, né. Então por isso que eu falei que muito provavelmente essas paredes aqui, ó, tem elementos também estruturais que ajudam a ancorar, né, essa laje inferior, né, dos quartos aí. Certo? Ó, aqui a gente vê mais um corte, tá vendo como ele tem a viga de borda bem robusta aqui, ó, e aonde ele não tem é, força, né, para ser é, exercida ali, porque tá bem próximo ali da laje, né, da parte de apoio, e aqui, né, na frente onde tem um grande balanço, ó, que é o tirante, ele está bem aqui, né, ó, esse elemento que a gente está vendo ali, aquele tubo ali, tá bem ali apoiando toda essa laje aí. Tá vendo? Agora aqui a gente volta, é uma outra imagem, num outro sentido, tá vendo como ele tem um elemento aqui, ó, que é estrutural também, que é uma viga de transição bem onde está o pilar, né? Então ele tem sim um elemento estrutural ali, ó. E olha a robustez dessa viga. Deixa eu aumentar aqui, ó, que é aquela viga que traça ali que a gente vê. É uma bela de uma viga, né? Onde ele fez o corte está mais pro fundo da casa, né? Próximo da parte de aterro. Mas olha o tamanho dessa viga aqui que apoia, né? Que vai até lá na frente apoia os pilares. Tá vendo como ele tem elementos estruturais também? Quando isso se funde, é um conjunto só, né? Ele acaba, né, pelo tipo de material, acaba sendo um conjunto só. Olha o tamanho dessa viga, aqui é bem onde está apoiando, ó, um pilar circular aqui passa aquele pilar, né, retangular, e olha o tamanho dessa menina aqui, né, eu acho que aqui, ó, é até ferro, olha como ele fez, e olha que interessante, depois eu vou fazer um vídeo só mostrando o porquê que ele colocou na parte de cima os ferros aqui, olha que interessante, justamente por conta da ponta dela, né? Ela tá bem apoiada, mas a ponta dela é onde vai fazer mais força na estrutura. Olha que como desenhou bem aqui toda a ferragem da laje maciça. Cara, arquitetura na veia, beleza? Um grande abraço.